Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse e o objetivo de hoje deveria ser o terceiro de uma série de 3 vídeos para a gente falar sobre dashboard, mas eu acabei colocando muito mais conteúdo do que havia planejado inicialmente, então nós vamos ter um quarto vídeo falando sobre dashboard também, mas nesse terceiro vídeo, que é no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a criação de gráficos, ou seja, eu criei vários gráficos neste vídeo de hoje e no próximo vídeo a gente vai criar as segmentações, as conexões e montar efetivamente todos esses gráficos, todo esse material em um único dashboard, tá bom? Esse vídeo realmente, essa série na verdade, é uma série realmente para os fortes, para quem realmente deseja aprender e colocar em prática um dashboard, tá bom? A gente tem nossa vinheta agora e na sequência a gente vai para o nosso vídeo. Um abraço! Bom pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai para o nosso terceiro e último vídeo dessa série do dashboard de faturamento. Se você está vendo esse vídeo agora, só fazendo uma breve apresentação, eu já fiz 2 vídeos, esse é o terceiro e último vídeo e um está complementando o outro aí para a gente poder entregar esse dashboard sobre faturamento. Então, para quem não teve a oportunidade de ver o dashboard montado, só trazendo ele aqui para vocês darem uma olhada. Então, o resultado final vai ficar esse dashboard aqui, só para vocês saberem. Então, hoje, o que a gente vai fazer? Na aula de hoje, a gente vai pegar todos esses dashboards, na verdade, todas essas tabelas dinâmicas, são as visões que a gente criou. A gente vai montar os gráficos em cima dessas tabelas dinâmicas e em cima dela a gente vai montar a segmentação e vai montar o nosso dashboard, ok? Então, a primeira coisa que a gente fez aqui foi montar essa primeira visão e a gente vai montar aqui um gráfico. Deixa eu até ajustar ele aqui para a gente não perder todos os gráficos que a gente vai precisar montar aqui. Então, assim, no caso aqui, a primeira coisa que a gente fez foi montar uma visão onde a gente coloca o subproduto e o valor faturado por cartões aqui. Então essa informação eu vou deixar ela, eu vou replicá-la inclusive para para as outras informações. Então só para vocês verem como a gente replica essa informação, eu clico no Ctrl Shift e arrasto para o lado e novamente arrasto mais uma vez. Lembrando que eu vou deletar aqui, que são só 3, na verdade são só 3 visões. Então, Ctrl Shift e arrasto para o lado aqui, ok? Então, da mesma maneira que eu fiz aqui, colocando 78 mil, eu vou fazer para os outros 2. Então, o que eu faço? Eu clico aqui, vou na minha barra de fórmulas aqui, coloco o saldo igual e faço referência à célula que eu quero trazer. Então, no caso aqui, é 74. Vou repetir para essa informação, coloco a barra de fórmula, coloco o sinal do igual e faço referência à minha outra célula. Então vou clicar aqui, vou pegar o formato, clico 2 vezes aqui para ele assumir de maneira permanente o atalho. A formatação, clico aqui novamente, você vê que ele continua marcado aqui, dou um ESC para tirar a marcação. Então já tenho os 3 montados aqui. Para a nossa próxima aqui, na verdade é o gráfico da variação aqui. Então eu tenho aqui, eu vou montar aqui, ó. Então, o primeiro gráfico que a gente vai montar, eu vou montar um gráfico onde ele vai mostrar sempre a variação. A gente está começando a nossa base em 2019, mas ele vai mostrar a partir de 2019 a primeira variação, obviamente que no ano de 2020, que é a variação de 2019 para 2020, a de 2020 para 2021, e aí ele vai seguir conforme as informações forem vindo aqui para a base. Então, o que eu vou fazer? Vou posicionar o cursor aqui dentro da minha tabela dinâmica. Pode não parecer uma tabela dinâmica porque o formato dela aqui tá com o cabeçalho aqui com fundo branco, só por isso, mas isso aqui é uma tabela dinâmica e a gente sabe quando. Quando a gente posiciona em cima dela que ele aparece assistente da tabela dinâmica. Então, vou clicar aqui, vou vir em inserir. Aqui em inserir eu vou escolher um gráfico aqui. No caso aqui eu vou escolher um gráfico de linha. Eu vou colocar esse gráfico aqui, que é um gráfico de linhas com marcadores aqui, ok?
mas eu posso escolher qualquer uma dessas opções, ver o que melhor ele se adequa. Esse linhas empilhadas aqui, na verdade, a gente vai ter uma linha só, então não vai fazer muita diferença, mas a gente pode colocar essa opção aqui. E aqui na minha opção, o que ele está fazendo aqui? Eu vou colocar o meu rótulo de dados aqui, e eu preciso definir aqui qual é a informação exatamente que eu quero fazer aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário, eu vou deletar aqui e vou fazer a marcação já. Vou marcar aqui 2019, que é a informação que eu quero, vou segurar o Ctrl e já vou marcar essa informação aqui. Venho aqui em inserir, e aqui em inserir eu vou escolher um gráfico de linha qualquer aqui. E aí o que você percebe? Ele não está montando, por quê? Porque ele está mesclando uma parte do gráfico e uma parte que não é. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou deletar essa informação, eu vou inserir aqui mais duas colunas. E o que a gente vai fazer? Como eu preciso só dessa informação, eu vou fazer um puxadinho 2 aqui. Eu vou pegar isso aqui, que é 2019, vou teclar o Enter aqui e vou arrastar para os dois de baixo. Eu vou pegar essa área aqui para eu fazer o meu puxadinho. E aí, consequentemente, ela vai estar sempre de maneira dinâmica, porque ele vai respeitar a informação que está aqui na minha fórmula aqui. E depois tem várias formas da gente poder dar tratamento para isso, mas como eu falei, para a gente não perder muito tempo, vamos montar ela aqui do jeito que está. Então, vou colocar aqui, ó, a informação do ano e vou colocar aqui essa informação de quantidade. Bom, pessoal, então depois que a gente fez e colocou as informações aqui da nossa tabela dinâmica, a gente vai colocar o nosso gráfico propriamente dito. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em inserir, vou buscar um gráfico aqui e vou colocar aqui essa informação aqui. E o que eu vou fazer? Percebe que não aparece nada aqui, porque o gráfico ele está com a linha branca. Então, como eu não estou identificando ela aqui, aí o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui, clicar na minha... Vou colocar aqui na minha série quantidade. Tá vendo aí? Ele já pontuou aqui qual é a minha série quantidade. E aí eu vou vir aqui e vou pintar de azul aqui a informação. Então foi isso que aconteceu, tá bom? E uma outra questão ele está dessa maneira pela ordem de prioridade que eu coloquei lá na paleta de cores. Eu deveria ter colocado uma outra cor diferente da cor branca aqui, ok? Então, o que mais que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar uma suavizada na linha, né? Uma outra coisa que a gente vai fazer. Eu vou tirar essas informações aqui, porque na verdade, para mim, eu quero mostrar somente, né, a variação que ele tem, né, independente se está acima ou abaixo do eixo X aqui, ok? Eu vou tirar essa informação daqui, eu vou fazer uma limpeza básica aí que a gente costuma fazer. Vou vir aqui em formatar, vou tirar o fundo, tá? Então sem preenchimento, pode ver que agora ele está sem preenchimento aqui, sem contorno, e aí quando sem contorno é sem contorno da caixa aqui também, tá? Essa é uma outra informação. E aqui a gente parte de perfumaria mesmo, tá? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, eu vou colocar aqui, ó, a gente tinha colocado marcadores aqui, a gente pode colocar, se você quiser colocar um marcador, então eu vou colocar aqui, ó, opções de marcador, eu vou colocar aqui interno, eu escolho, tá vendo? O ruim de ter colocado ele branco é porque os meus marcadores aqui, ele vai ficar, eu preciso mudar primeiro a cor aqui, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, preenchimento sólido. Vou colocar aqui como preenchimento, vou colocar um verde aqui. E aqui eu vou aumentar aqui, eu vou escolher um qualquer e vou aumentar aqui só para a gente ver, tá bom? Então, só para ter a marcação aqui. Então, e aí, por último, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar o rótulo aqui com as nossas variações aqui, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, vou deixar ele negrito,
vou aumentar ele um pouco aqui, vou mudar a minha fonte aqui um pouco. Outra coisa que eu vou colocar aqui no meu rótulo, eu vou colocar que eu quero ele... Eu acho que ele tá bom aqui, no rótulo acima, só aqui que ele ficou um pouco escondido. Okay? Então, basicamente é isso. A gente vê qual que é o ano aqui e no ano a gente colocar no ano se ele caiu, se ele aumentou aqui, tá? Basicamente a informação que eu queria colocar aqui neste caso deste gráfico é esse. No gráfico seguinte, o que a gente vai fazer aqui? No gráfico seguinte, a gente vai utilizar uma função aqui que é a informação de percentual. Então, assim, se é sim ou se é não, a gente vai fazer... Eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui o que é um gráfico de rosca, ok? Só que a gente vai fazer o que? A gente vai escolher metade, uma parte sim, uma parte não. É isso que a gente vai fazer aqui no nosso gráfico, ok? Só que, beleza, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma separada maior aqui. E só, deixa eu voltar aqui. Deixa eu aproveitar, deixa aqui, que se vocês viram que eu inseri a linha aqui e perceberam que mexeu aqui nessa informação da caixa aqui. Então, o que a gente vai fazer? Para que essa informação ela não mexa, a gente vai clicar com o botão direito aqui, a gente vai vir em tamanho e propriedade, e aqui a gente vai colocar... cadê? A gente vai colocar aqui, ó, não mover ou dimensionar com a célula. Okay? Então, é isso que a gente vai fazer. Ótimo. Por quê? Porque agora eu vou repetir exatamente o que eu fiz naquela hora. E, tá vendo? Você percebe que o gráfico que eu não mexi, ele até expandiu, mas o botão aqui não. O botão ele não mexeu. Então, teoricamente, seria legal a gente fazer isso para todos. Então, aqui deixa eu colocar essa informação aqui separada, deixar o meu segundo gráfico aqui mais ou menos organizado. Vou fazer a mesma coisa aqui, não mover ou dimensionar com a célula. Vou inserir aqui mais duas colunas aqui, tá? Para a gente poder inserir aqui, vou inserir mais duas colunas, só para a gente espaçar ele aqui um pouco, tá bom? Então, beleza. Então, a próxima informação que a gente tem é isso aqui. Então, qual que é essa informação aqui? Essa informação é se houve um upsell ou um upgrade, tá? É essa informação que vai aqui nessa informação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um gráfico de rosca aqui. Eu vou vir aqui em inserir. A gente vai em gráficos aqui e vou colocar um gráfico de rosca. Beleza? Só que o que acontece? Eu vou colocar uma informação para sim, uma informação para não. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou diminuir essa informação. Só que eu vou fazer diferente também. Eu não vou pegar a informação, o rótulo, na verdade, do gráfico aqui. Eu vou pegar essa informação daqui. Só que eu vou pegar essa informação, só que eu vou fazer o seguinte. Como eu vou pegar essa informação no formato percentual, eu tenho duas opções. Ou eu faço ela aqui, né, e faço um puxadinho, ou eu converto ela aqui, como eu falei, né, e faço direto aqui, ou então eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui como vai ficar melhor para a gente fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele aqui mesmo, só que eu vou converter o nosso rótulo já para percentual, ok? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou inserir o meu rótulo. Aqui dentro do meu rótulo, perceba que aqui tem um lado marcado, né? O rótulo, porque aqui é branco, né? A outra parte dele aqui é branco. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui do branco, eu vou pintar essa parte do branco aqui, e vamos de novo aqui, e eu vou pintar ele de outra cor. Vou colocar esse azul aqui. E a parte do preto aqui, eu vou deixar ele sem cor. Vou deixar ele sem cor. Vou vir aqui e vou pintar o 533 e vou deixar o 499. Vou deixar essa informação deletada. Eu vou pintar aqui. Eu vou
vim aqui na opção do meu rótulo, vou vir aqui, clicar com a setinha, vou escolher mais opções, beleza. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou marcar o percentual e vou tirar o valor, ok? E vou vir aqui de novo nessa informação e vou deletar essa informação. Aqui no 48 eu vou aumentar aqui essa informação, beleza? E vou colocar um percentual. Deixa eu colocar uma outra fonte aqui. Vou escolher uma fonte qualquer. Tá bom, esse aqui. Vou aumentar um pouco aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela aqui, ó. Deixar essa informação aqui, ok? Então, essa parte eu já fiz. O que eu tenho que fazer mais aqui? Eu venho aqui, ó, ocultar todos os botões de campo do gráfico. Aqui eu vou deixar isso aqui como legenda, mas na verdade, tá vendo? A legenda na parte inferior, ok? Na verdade, eu preciso pegar essa informação aqui e eu vou tirar o fundo. Vou fazer exatamente o que eu fiz com os outros aqui, ó. Vou vir aqui em formatar, vou colocar aqui sem preenchimento, vou colocar aqui sem contorno, e ele já ficou com uma carinha melhor. E eu vou tirar a legenda daqui, tá bom? Vou tirar a legenda daqui também. Ficou melhor aqui. Qualquer coisa depois a gente aumenta essa informação. Tá legal. Bem que depois a gente vai ter que diminuir ela para colocar lá no gráfico também. Okay? Então, esse percentual aqui que a gente fez, ele é o percentual do não, tá vendo? Quando a gente posiciona aqui em cima, ele mostra. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa mesma informação, a gente copia, cola essa informação aqui para cá, e agora a gente vai trabalhar com o sim aqui. E o sim é desse lado. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui, marcar essa informação e vou pintar, colocar isso por aqui. E aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou tirar essa informação. Aqui, ó, tem que marcar ele aqui. E aí eu venho aqui, vou deixar ele branco. Ok? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Assim, ó, eu vou vir aqui, vou tirar um rótulo, depois eu vou marcar um rótulo de novo. E aí vocês percebem que ele marca os dois aqui, ó. E aí eu venho aqui, marco ele. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em rótulo, mais opções, vou marcar o percentual, vou tirar o valor, vou vir aqui, vou deletar este aqui e vou deixar só o outro lá. Vou deletar. E aqui, ó, eu posso até pegar esse aqui, esse formato aqui, clicar aqui. E vim aqui, ó, e clicar no meu valor aqui. E deixa eu abrir um pouco aqui. E aí a gente vai arrastar ele para cá também. E vou vir aqui, vou aumentar ele um pouco aqui. Okay? Então, o não aqui, o sim aqui. Ele apareceu aqui de diferente aqui. Ele apareceu uma linha aqui. Então, o que é essa linha aqui? Na legenda, é que eu não vou mexer, que se eu mexer de novo, ele vai mexer acho que ele vai mexer no formato, mas vamos tentar. Na verdade, é isso aqui, ó, mostrar linha de preenchimento. Então, ó, eu tirei, ele saiu a linha de preenchimento aqui. Ok? Então, beleza, as duas informações estão aqui. Agora nós vamos para o nosso próximo gráfico, que é o gráfico do realizado, orçado e da meta. Bom, e agora continuando, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o gráfico, a gente vai usar um gráfico combinado aqui, que são dois eixos aí, vamos chamar aí 2 eixos de linha e um de barra vertical, ok? Então, para isso, a gente vai clicar em cima da nossa visão aqui, inserir,
E aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho várias opções aqui para a gente poder escolher. Eu já vou escolher aqui direto a combinação, ok? Então, esse é o nosso gráfico. Deixa eu descer essa informação aqui. E aí eu tenho que tomar cuidado para não ficar a minha foto não ficar na frente. Então, o que acontece? Aqui que a gente percebe? Primeiro, a gente percebe que a gente tem... Ele está um pouco tumultuado aqui, um pouco bagunçado, e ele também tem uma linha em branco aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, o eixo do realizado, ela está em branco aqui, e aí fica mais difícil. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai clicar com o botão direito aqui, vai vir em formatar, né? Opções de gráfico, de formatar a área do gráfico aqui. E aqui, em opções do gráfico, a gente vai escolher exatamente a opção do realizado aqui, ó. Então a gente vai vir aqui, série realizado meta, ok? Marcou ele aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pintar ele. Então a gente vai escolher, tá vendo que ele tá branco aqui? A gente vai escolher uma outra cor para ele. Vou colocar aqui. Vou escolher essa cor. Ok. Agora sim, a gente consegue diferenciar as cores aqui. Outra coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte. Eu vou vir aqui em Design e aqui eu vou colocar a opção aqui para alterar tipo de gráfico. E dessa maneira a gente consegue visualizar aqui nos eixos quais são os gráficos, quais são os eixos, né? E qual é o gráfico que ele está utilizando. Então, na verdade, o que a gente quer aqui? A gente quer inverter isso aqui. Na verdade, eu quero que a minha linha do realizado e a minha linha do orçado ele seja uma linha com marcadores. Aí pode ser essa opção ou pode ser linha empilhada. Vamos escolher essa linha empilhada aqui. E a segunda também, né? Então vou escolher aqui linha empilhada. Então vocês percebem que aqui, ó, a gente está falando do realizado e do orçado. Mas do gráfico da meta, eu quero colocar um gráfico de barra, ok? E aqui de novo, o gráfico de barra, ele está aqui embaixo e ele pintou realizado aqui de branco novamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em OK aqui. Novamente eu vou vir aqui procurar o meu eixo do realizado, série do realizado aqui, tá vendo? Ele já marcou. Eu vou pintar, eu vou colocar aqui, ó, linha sólida, e eu vou pintar ele de outra cor aqui. Vou colocar uma cor aqui só para a gente poder diferenciar, ok? Então aqui, ó, vocês percebem que ele tem uns tracejados aqui, por quê? Porque na verdade esse aqui é o ponto. Então o que a gente vai fazer aqui? Vou clicar aqui, ó. Deixa eu clicar aqui nesse aqui, ó. Formatar série de dados. E aqui em formatar série de dados a gente vai fazer o seguinte. Aqui em marcador eu vou mudar o meu marcador aqui. Então eu clico no meu marcador e vou colocar aqui, ó, preenchimento sólido. Vou colocar preenchimento dele de preto aqui, ok? Só para ele se destacar aqui. Novamente, e eu volto aqui. Eu acho que é isso. Vamos aumentar ele um pouco para a gente poder ver a performance dele. É isso aí. O que acontece? O objetivo aqui foi a gente colocar realmente essa opção como ela está aqui, para que a gente consiga visualizar os percentuais. Mas antes disso, a gente vai fazer uma pequena limpeza aqui das linhas. A gente vai tirar essa informação, a gente vai clicar aqui e a gente vai ocultar todos os botões do campo do gráfico. A gente vai colocar essa opção da legenda aqui. A gente vai colocar ela da parte inferior. O que mais? E aí a gente vai colocar os rótulos, ok? Então vamos lá. Rótulo. Ok? Primeira coisa aqui. E a gente pode mudar esse cifrão aqui, o sinal do reais aqui. A gente pode mudar se a gente quiser. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em rótulos, mais opções. E aqui a gente tem a opção de vir aqui, por exemplo, em número e vou colocar número, por exemplo. Então, e aí vou fazer a mesma coisa aqui. Então, vem aqui. Aqui não, aqui eu já pintei. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou clicar com o botão direito, formatar série de dados. Aqui em série de dados, eu vou vir aqui em marcador. Em preenchimento sólido aqui eu já coloquei, já está
pintado. Então a gente vai vir só aqui mesmo. Então vem aqui em rótulos, ok? Da mesma maneira eu venho em rótulos aqui, vem mais opções. E aqui mais opções eu vou escolher aqui, ó. Aqui. Aqui mais opções, cadê? Eu vou escolher o meu número aqui. E aí o meu número aqui, eu vou escolher número aqui, ok? E aí se eu quiser reduzir a minha quantidade de casas decimais aqui, eu vou colocar um aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou clicar em um aqui, ok? E aqui agora a gente vai selecionar o eixo da meta, série soma percentual da meta. Tá vendo? Ele já marcou aqui. E aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai colocar o rótulo, lembrando que aqui o rótulo ele vai ser de percentual. Então eu vou vir aqui e vou colocar em mais opções, vou vir aqui, vamos vir aqui, ó, em número, e eu vou reduzir pelo menos uma casa desse número aqui. Vou colocar ele aqui, ó, em formato de porcentagem, e vou colocar uma casa, ok? Então, e aí o que eu vou fazer também? Uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou colocar, ele não tem aqui, eu vou clicar aqui e eu vou mudar um pouco o ângulo dele aqui, ó. Vou fazer o contrário aqui. Ok. Já melhorou um pouquinho aqui. Ok? Então eu vou, outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tirar o preenchimento, sem preenchimento da forma, sem contorno, ok? Sem contorno. E aí aqui, beleza? Ó, aqui a gente já tem o nosso gráfico aqui com os percentuais. Dá para ajustar um pouco mais, mas a gente não vai perder muito tempo nisso aqui, ok? Então, deixa eu arrastar ele aqui para baixo para a gente visualizar ele melhor. Ok? Então, aqui está a soma da meta, aqui o realizado, o orçado, ok? Bom, pessoal, então a gente finalizou então agora o nosso gráfico do orçado versus realizado, né? Então está aqui o nosso gráfico, ok? E agora o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui também um gráfico, né? A gente fez aqui uma visão, por exemplo, 2019, 20 e 21, onde a gente coloca aqui, por exemplo, qual é o subproduto por ano aqui. Vamos ver como que eu vou montar esse nosso gráfico aqui. E a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai montar um gráfico de barra, né, com essas opções de produto e subproduto, mas um gráfico de barra simples mesmo, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vou clicar aqui, novamente, vou vir aqui em inserir, e a gente vai escolher o gráfico, vou escolher esse primeiro gráfico aqui de colunas, ok? E aí, automaticamente aqui, vocês percebem que ele já criou nosso gráfico aqui, ou seja, já tem aqui o subproduto, tem aqui o nosso ano aqui. A única diferença é que, assim como os outros, como eu estou usando a cor branca, ele também pegou a cor branca aqui. E aí, como que a gente vai fazer isso? É legal aparecer essa situação, porque eu tenho a oportunidade de mostrar para vocês como que a gente identifica claramente qual é a informação que a gente quer e posiciona direto, né, nessa informação, sem que a gente precise ficar ali procurando, clicando nessa informação. Então, basta a gente vir aqui do lado, em opções do gráfico, e eu vou buscar aqui exatamente a que está faltando. Então, como eu sei qual que está faltando aqui? Não é nem que está faltando, na verdade não está visível, porque está branco. Então, o verde aqui 2021, o preto é 2020, então 2019 é o que está sem a cor. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, ó, a série 2019, vou clicar nela, tá vendo? Automaticamente ele vem aqui e marca. E aí, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, clico no meu pincelzinho aqui, e eu tenho a opção de mudar algumas cores aqui,
ok? De alguns formatos, enfim, alguma informação aqui, ou eu tenho a minha opção de vir aqui na minha barra e escolher uma outra cor que a gente queira. Eu vou escolher, vamos lá, vou escolher esse azul aqui, ok? E agora a gente vai fazer as limpezas que normalmente a gente faz aqui num gráfico. Então vamos lá. Primeira delas, eu vou clicar aqui em formatar aqui e eu vou tirar o preenchimento de fundo, como eu sempre faço. Não desse... Deixa eu só mudar aqui que eu não sei porque ele mudou aqui de novo. Então vamos lá. Deixa eu pintar a cor dele. Preenchimento sólido aqui, tá? Então, não sei porque ele mudou, então a alteração que eu fiz aqui, o ajuste que eu fiz, só estou mudando para preenchimento sólido e mudei a cor aqui. Novamente, eu vou marcar aqui no meu gráfico, vou vir aqui em formatar e vou colocar aqui, ó, preenchimento da forma. Ele desmarcou porque provavelmente eu não estava marcado no gráfico. Provavelmente eu estava marcado aqui na minha série, aqui na minha coluna aqui. Então, vamos lá, sem preenchimento. Percebe que aqui já no fundo ele já tirou. Vou vir aqui sem o contorno, também não quero o contorno, então eu quero que ele não tenha essa informação. Eu também não trabalho com esse eixo Y aqui, então eu deleto. Eu clico com o botão direito aqui nas informações para a gente ocultar, né? Então eu venho aqui em ocultar todos os botões de campo do gráfico, eu também não deixo essa informação habilitada, e no máximo eu pego essa informação, eu posso até deixar a legenda aqui, como eu já deixei a outra legenda embaixo aqui. Então, e outra coisa que eu faço aqui é inserir os meus rótulos. Então eu vou vir aqui, clicar em rótulo, a gente já percebe que ele já inseriu o rótulo para todos eles, já está num formato, né, inclusive de casas decimais, que é a maneira que eu quero demonstrar aí para vocês mesmo, ok? E aí a única coisa que a gente vai fazer aqui, caso a gente queira, por exemplo, é mudar alguma, sei lá, eu vou marcar todos eles aqui, deixa eu pegar aqui de novo, né? E a gente pode vir aqui em rótulos, deixo todo o meu gráfico aqui marcado, venho aqui em rótulos, e aqui em rótulos eu venho aqui, ó, em mais opções, e aqui mais opções, se eu desejar aqui, eu tenho como fazer as configurações que eu quiser aqui. Então, por exemplo, de número aqui, eu posso fazer minhas configurações, caso eu queira. Em opções de rótulo aqui, acrescentar mais algum, ou tirar mais algum rótulo aqui, se eu quiser, eu posso fazer isso. Colocar ele na minha base externa, na minha base interna, na parte de cima, ou na minha parte, né, extremidade, na parte de baixo aqui. Todas essas alterações eu posso fazer, assim como eu posso aqui, por exemplo, preencher, formar uma caixinha, incluir um ícone novo, fazer uma, né, por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer aqui é colocar ele no negrito aqui, deixar ele um pouquinho maior. Então isso é uma coisa que eu posso fazer, tá vendo? Ele fez para esse, então eu posso fazer para esse outro da mesma maneira, negrito ele, aumento ele um pouquinho e vou fazer para minha terceira barra aqui, por exemplo. Então aumento ele aqui. Então e aí dessa maneira ele fica, legalmente ele fica mais visível. Okay? Então esse é um gráfico mais simples, mas também é importante. E agora a gente vai para o nosso próximo gráfico, que é o gráfico que a gente vai dar uma estilizada aí nesse e no próximo gráfico. Na verdade, nos próximos três, na verdade, a gente vai dar uma estilizada nele. Então, neles, na verdade, porque é mais de um gráfico. Então, o que a gente vai fazer aqui? Neste gráfico aqui, a gente está utilizando, por exemplo, o percentual por meio de pagamento. Aqui, então, ou seja, dos pagamentos que foram feitos, né, do faturamento que foi feito, esses percentuais correspondem a esse meio de pagamento. Beleza, agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai fazer o próximo gráfico. Como eu falei, o próximo gráfico ele é estilizado, então, na verdade, os três próximos gráficos são estilizados. A única questão é que para a gente fazer esse gráfico que eu vou fazer agora, a gente vai ter que fazer mais um puxadinho aqui, mais uma adaptação, mas é sossegado, é super simples aqui no caso, mas depois existem outras customizações que a gente pode fazer ou precisa fazer, dependendo da movimentação que essa informação vai ter aqui, ok? Então, no caso, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente replicar essa nossa tabela dinâmica para o lado.
porque eu preciso que ela esteja do lado e não na tabela dinâmica. Então, eu vou colocar simplesmente o sinal do igual e vou fazer referência à minha célula, ok? E vou arrastar, ok? Então, basicamente é isso. Então, percebe que aqui eu vou só colocar, deixa eu até apagar essa última aqui que eu não preciso. Então, na verdade, eu só repliquei essas informações aqui para cá e vou só colocar formato dela aqui como percentual, ok? Só isso que eu fiz. E aqui eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu montar o meu gráfico estilizado nessa tabela dinâmica, eu vou montar aqui no puxadinho que eu fiz. Então vamos lá, eu vou vir aqui em inserir, vou vir aqui em gráfico de pizza e eu vou escolher o gráfico de rosca aqui, ok? Primeira coisa que eu vou fazer. Só que aí você percebe que aqui ele não trouxe a informação porque eu não demarquei a área. Então, para ser mais fácil, eu vou deletar aqui e vou marcar a minha área aqui e vou inserir o meu gráfico aqui, ok? Eu vou colocar aqui o meu gráfico de rosca. Como eu falei, uma parte dele está na cor branca, então eu vou anotar, eu vou mudar essa cor. Vou colocar uma cor aqui qualquer. Beleza. E vou fazer aquela limpeza básica que eu costumo fazer. Vou tirar o título, eu vou tirar a minha legenda aqui por enquanto. Eu vou vir aqui em formatar, vou tirar o fundo, tirar o fundo aqui para eu não preciso desse fundo, porque geralmente ele vai sobressair uma figura, e o contorno também eu estou tirando o contorno, ok? Então ele vai ficar aqui propriamente só esse gráfico. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar ele 3 vezes aqui. Então, copiar, colar e vou colar ele novamente. Então, percebe que aqui ele criou 3 faixas aqui. Que é a primeira coisa que a gente vai fazer. Outra coisa, eu vou vir aqui na minha... Vou sair, vou marcar o meu gráfico aqui novamente. Estou clicando aqui dentro da minha área do gráfico propriamente dito aqui. Eu vou fazer 2 alterações aqui. A primeira alteração, eu vou mudar aqui o tamanho, né, do orifício aqui de 40,75 para 45. É a primeira coisa que eu vou fazer. Okay? Aí você percebe que ele ficou um pouco mais largo. E aí o que a gente vai fazer? Eu percebo que aqui eu classifiquei, ou melhor, aqui ele não está classificado. Então, antes de formar aqui o nosso desenho, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui dentro da minha tabela dinâmica. Aqui dentro eu vou classificar, eu posso fazer, né? Eu vou até fazer por aqui que é mais fácil. Vou vir aqui, mais opções de classificação. Vou escolher aqui na ordem decrescente, ou seja, eu quero do maior para o menor. Eu vou clicar aqui na minha opção e eu vou escolher não o meio de pagamento, eu quero no valor da fatura e vou clicar em OK. Por quê? Porque aí dessa maneira, independente do que, né, de qual for o meio de pagamento aqui, ele vai estar sempre aqui na ordem decrescente e aí consequentemente toda a cor ela vai ser sempre a cor do maior para o menor também. É só esse o ajuste. E agora o que a gente vai fazer? Presta atenção. Eu tenho 3 faixas aqui. Então, o que eu vou deixar? Eu vou deixar ele como se fosse um gráfico, um formato mais ou menos semelhante a um gráfico de um catavento, por exemplo. Né? Os mais novos pode ser que não saibam o que é, mas os jovens há mais tempo talvez saibam disso. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou deixar esse gráfico, ou melhor, esta fatia do gráfico com as 3 partes. Essa aqui eu vou deixar com 2 e essa eu vou deixar com 1. E aí o efeito que vai ficar vai ser um efeito legal. Então, como eu falei aqui, são 3. Aqui eu vou marcar essa opção, ok? E aí eu vou vir aqui, eu vou tirar o preenchimento. Então, aqui na verdade sim, o preenchimento eu vou deixar sem preenchimento. Ó, só que, deixa eu só... Aqui, ó, na verdade eu preciso marcar ele aqui. Ele precisa estar com esses 4 pontinhos marcados aqui, porque é onde ele identifica que marcou apenas essa fatia. Então, agora sim, posso colocar sem preenchimento. Percebe que agora ele ficou sem o preenchimento. E eu vou fazer a mesma coisa com esse, só que aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho que deixar uma só. Então, vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar nesse aqui, marcou, né, com os pontinhos aqui, vou deixar sem preenchimento. Vou marcar nesse aqui, também com os 4 pontinhos, vou colocar aqui sem preenchimento.
ok? Então, basicamente, o efeito que ele vai ficar é esse efeito. Agora, o que a gente vai ajustar aqui? Para a gente poder fazer isso, eu vou marcar aqui e eu vou tirar as bordas. Então, imagina, eu vou até tirar aqui, ó. Vou clicar ele aqui, você percebe que ele tem uma borda. O objetivo é a gente tirar essa borda também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui no gráfico, vou vir aqui na linha de preenchimento, aqui na parte de borda, eu vou deixar aqui sem linha, ok? Então, ó, eu marquei fora, depois a gente vai mudar a cor dele também. Então, aqui eu pode perceber que ele está como se fosse um tracejado branco. Então, novamente, eu vou vir aqui, onde ele está a borda aqui, eu vou colocar, ele já tem que estar sem linha, todo ele. E agora o que a gente vai fazer? Aqui eu vou pintar, por exemplo, sem preenchimento, ok? A borda, eu vou mudar a borda para a cor que é a cor disso aqui, ok? Só que para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso marcar só ele. Então eu marco só ele aqui, porque é só a borda dele que eu quero mudar a cor. E que cor que eu quero colocar? Eu quero colocar essa cor aqui, entendeu? Só na borda, não no preenchimento. Então eu vou descer aqui, eu vou colocar linha sólida e aqui na cor da linha eu vou colocar, que eu acho que é esse aqui. Não, é o de cima. Eu acho que é esse aqui. Vamos ver aqui? Não, também não. Então vamos ver aqui, ó. Como que a gente identifica a cor aqui? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, marcar o preenchimento sólido aqui. Vamos ver que cor que ele está marcado aqui. Então, é o terceiro de cima para baixo, ok? Então, só para a gente identificar qual que é a cor. E a gente vai fazer exatamente isso. Então, deixa eu voltar aqui. Novamente, deixar como estava aqui, 3, 2, 1. Vou vir aqui, marco esse aqui novamente. Venho aqui na opção e aqui eu vou escolher aqui não o preenchimento, a borda. Eu vou descer aqui e eu vou colocar linha sólida e aqui eu vou colocar o preenchimento, terceiro de cima para baixo aqui, como a gente mencionou lá. Vou fazer a mesma coisa na segunda aqui, ó. Tá vendo? Ó, marquei só a segunda. Eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa. Eu vou descer, vou vir aqui em borda, vou vir em linha sólida. Eu vou marcar o terceiro verde aqui de cima para baixo, de tal maneira. E aí ele ficou todo inteiro. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar ele aqui. Então, primeiro a parte de fora. Não vou vir aqui em preenchimento. Eu venho aqui em borda, coloco linha sólida e vou colocar a cor preta, ok? E vou fazer isso no outro de dentro aqui, mesma coisa. Preciso fazer isso nos dois. Novamente desço aqui, venho aqui em borda, linha sólida e vou escolher o preto aqui também, ok? E aí sim, aí você percebe que, por exemplo, aqui, o único ajuste que eu vou fazer aqui, na verdade, é que eu percebi que este caso aqui, ó, tem que ficar as duas, essas aqui, eu tinha que ter tirado esse de fora aqui. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui, vou marcar esse aqui, vou vir aqui, vou colocar no preenchimento sólido o preto e vou só fazer o contrário. Eu vou marcar nesse aqui, que é o de fora, e vou colocar aqui sem preenchimento. E a borda eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, vou colocar sem linha. Foi isso que eu fiz. Então, só recapitulando. Aqui eu marquei os 3. Aqui eu tenho que fazer os 2 de dentro. E aqui eu tenho que deixar só um na parte de dentro. Foi isso que eu fiz. Ok? Então, aqui eu faço, deixo os 3, tiro as bordas, deixo. Então, toda vez que eu for tirar uma borda, eu tenho que deixar ele marcado dessa maneira aqui, que ele está marcado. Se eu fizer na do meio, mesma coisa. Eu dou 2 cliques aqui para deixar. E aqui eu tiro essa de fora, deixo as duas de dentro e aqui eu deixo só uma de dentro. Então eu vou repetir o que eu fiz aqui, eu vou repetir aqui, ok? Então, aí além disso, o que eu vou fazer agora? Eu vou inserir o meu rótulo, ok? Só que aí vocês percebem que ele veio aqui com 3 rótulos, então eu preciso que ele tenha apenas um. Então o que a gente vai fazer? Para deixar só um rótulo dele marcado aqui, a gente vai fazer, eu vou vir aqui nas minhas opções de gráfico, eu vou pegar aqui por série. Então, eu vou pegar aqui na série 2 e eu vou... Tá vendo que marcou a minha série 2 aqui? Então, eu vou vir aqui, vou deletar essa informação. Agora, eu vou vir aqui na série 1.
eu vou vir aqui, eu vou deletar ele também. E eu vou deixar apenas um deles aqui, ok? Então, percebe que aqui eu tenho um número, né, em apenas um deles. E aí, o que eu vou fazer agora vai ser mais a parte de pintura, de aumento da fonte, né, de mudança de fonte aqui, para colocar, de repente, uma fonte que mais tem a ver com o que você quer, enfim, tá? Mas o objetivo aqui, basicamente, é a gente criar esse efeito do gráfico aqui. E aí o rótulo você pode deixar dentro, pode deixar fora, você pode pintar a cor, enfim, aí tem uma série de coisas que dá para a gente fazer, tá bom? Então esse foi o nosso primeiro gráfico estilizado e na sequência a gente vai fazer o nosso próximo gráfico que também é estilizado, que também tem, né, digamos aí, uma opção diferente aí da convencional, tá bom? Então a gente vai pular para esse próximo gráfico. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar dele, tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos lá agora. Então, como eu falei, o nosso segundo gráfico também é estilizado, ou seja, ele tem aí algumas, né, uma opção diferente aí da opção do convencional. Então, na verdade, essa tabela dinâmica ela tem a nossa descrição por produtos aqui, na verdade, não por produtos, né, por tipos de canais aí, vamos chamar assim. E aqui o nosso valor, o nosso faturamento aqui, ele já está naquele formato abreviado, né, suprimido que a gente viu. Então, só para vocês terem uma ideia de como a gente faz isso. Então, eu vou clicar aqui, vou vir aqui, venho em configurações da fatura. E aqui em formato, vocês podem perceber que aqui ele já está com o formato personalizado, onde ele faz deixa o número suprimido, ok? Então, a gente já viu isso, eu vou só pular essa parte. Então, novamente, a gente vai vir aqui, eu vou vir aqui inserir, novamente, inserir um gráfico, e dessa vez eu vou inserir um gráfico de linha, ok? Então, vamos lá. Aqui, deixa eu ver aqui qual gráfico eu vou colocar. Eu vou colocar esse aqui. Provavelmente a linha também ela está em branco, então novamente eu só vou fazer um pequeno ajuste aí da linha em branco. Então, como eu falei, quando a gente está transitando entre as configurações do gráfico e da tabela dinâmica, ele disponibiliza aí essas opções aqui. Então a gente clica aqui sempre que a gente quiser, né, mudar aí a nossa chavinha. Então vou clicar aqui na configuração, como eu falei, vou procurar a série aqui, então aonde o que eu preciso fazer aqui, eu preciso vir aqui, por exemplo, no meu eixo valor aqui, por exemplo, uma coisa que eu posso vir, ou na minha série total aqui, vamos clicar aqui, ó, no meu eixo valor, é o meu eixo Y. Se eu vier aqui, por exemplo, e vim aqui em linha de grade, ele vai acessar um outro objeto. Então, eu vou vir aqui em série total, onde ele marca a minha linha. E aí, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mexer na configuração da minha linha aqui primeiro, então vou colocar uma linha sólida, vou mudar ela, porque ela, como eu falei, ela está na cor branca. Eu vou deixar ela preta. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui de configuração. Eu vou deixar ela um pouco mais fina aqui, ok? Vamos ver aqui o que dá para a gente fazer. Eu vou deixar a linha suavizada, eu acho legal também esse efeito. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na segunda opção e eu vou colocar uma pequena sombra nele aqui, tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer de efeito. Eu vou escolher esse verde aqui, como a gente está trabalhando com uma cor, para deixar ele um pouco suavizado aqui, ok? E, novamente, eu vou voltar aqui, vou vir na parte de marcadores aqui. O que eu vou fazer aqui em opções de marcador aqui? Eu vou colocar interno, vou escolher uma cor diferente de... primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar interno, vou aumentar um pouquinho o valor e vou escolher um aqui, ok? Só que aqui eu tenho a opção, por exemplo, de colocar como preenchimento do meu marcador, um preenchimento sólido. Então, eu posso colocar aqui o que eu quiser. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, o verde aqui no meio, vou ter um preenchimento verde aqui, por exemplo. Tem um xizinho
que está aqui no marcador também. Por quê? Porque quando eu venho aqui, escolho o marcador e coloco aqui um preenchimento sólido, quando eu venho aqui no marcador e opções de marcador e eu escolho, tá vendo? Agora eu consigo ver, né, porque eu mudei a cor dele, eu consigo ver uma marcação diferente. Então, vou colocar esse aqui, ó. E eu vou, né, aumentei ele aqui um pouquinho, ok? Só para a gente ver que dá para mudar o efeito dele aqui. Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou limpar ele aqui. Então, vou fazer toda a limpeza aí que a gente costuma fazer aqui, que eu acho que deixa o gráfico mais limpo, deixa a informação mais chapada, mas deixa a informação mais visível, de melhor leitura. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar... Vamos ver aqui, ó. No preenchimento eu vou deixar sem preenchimento. Você vê que ele até pegou o gráfico que está de fundo aqui. Vou clicar aqui, vou tirar, né, ocultar todos os botões, vou tirar o meu título, vou tirar a minha legenda, vou tirar o meu eixo, enfim, né? E aí, o que eu vou fazer para melhorar um pouquinho isso aqui? Vamos deixar ele negrito aqui, ok? Primeira coisa, vamos aumentar ele um pouquinho aqui. Eu vou tirar aqui a linha de tendência, ok? E eu vamos ver como que a gente consegue mexer nessa. Vamos ver aqui propriedades, beleza? Aqui vamos ver se tem alguma coisa que dá para a gente colocar. Pré-definição, cor, não. Sem preenchimento, as bordas, tipo de traço, de proporção. Também não, tipo de junção. Não, beleza. Aqui tá tudo legal. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar os meus ícones aqui na opção de acessório. A primeira opção lá é a opção que é a opção de segmento adulto. Então, vamos ver o que eu coloco aqui. Eu vou colocar essa opção aqui. Então, eu copio o meu ícone, tá? É legal a gente prestar atenção. Então, eu vou clicar aqui, ó, no meu marcador, mas vou deixar marcado somente o meu marcador do adulto e vou colar. Simplesmente isso, vou colar. Aqui aqui é o marcador de filmes. Então, eu vou pegar minha filmadora aqui, minha câmera aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, vou dar 2 cliques aqui e vou clicar, vou dar um Ctrl V. Aqui é futebol, então obviamente futebol, a primeira coisa que vem na cabeça é a bola aqui. Então vou copiar, vou colar 2 vezes aqui para marcar somente essa opção, vou dar um Ctrl V. Aqui é luta, então luta, a primeira coisa que lembra é boxe. Então vou pegar a luva aqui, vou copiar, vou vir aqui, dou 2 cliques também para marcar só este aqui, Ctrl V. E aqui, por último, nenhum. Então, nenhum aqui, o que eu peguei aqui para a gente utilizar como nenhum? O sinal negativo aqui, o polegar para baixo aqui, mas vocês podem usar o ícone que vocês quiserem, tá? Dá um Ctrl V aqui, ok? Então, dessa maneira, a gente tem as informações dos nossos rótulos aqui, ok? No formato que a gente quer, sem ocupar muito espaço aqui, né? E a gente tem, né, a sinalização também dessa informação, ok? Eu poderia também escolher, por exemplo, um outro tipo de linha, uma outra linha suavizada. Então, aqui no caso, eu só vou usar essa mesma linha, ok? Só para a gente poder mostrar aqui, eu posso, de repente, reduzir aqui, ó, diminuir um pouco aqui o meu eixo, posso trazer ele aqui um pouquinho para baixo, eu posso aumentar ele aqui, enfim, eu posso trabalhar um pouco com essas informações aqui, porque depois eu preciso ajustar ele no painel lá no dashboard final, ok? Mas para vocês terem uma ideia de como que a gente consegue fazer isso, obviamente, como eu falei, na linha aqui, ó, inclusive se a gente quiser, eu posso colocar a linha de uma outra cor, se eu quiser, só para a gente, como a gente está trabalhando muito com o verde aqui, vamos colocar um verde aqui mais escuro. Mas eu vou colocar em todo o eixo, não só em uma, né? Aí, o que eu faço aqui para marcar o eixo?
eu venho aqui, ó, que é mais fácil para a gente não ficar garimpando a linha aqui. Então eu venho aqui, ó, na minha série total, ele vai marcar a minha série toda. Eu clico aqui, venho na minha opção de linha aqui, linha sólida, e mudo a cor aqui para a cor que eu quero. Aí gerou um contraste melhor aqui das cores. E depois, lógico, a gente vai colocar um título. Eu não vou colocar um título aqui, porque a gente vai colocar esse título no final, quando a gente estiver montando aí nosso dashboard, tá bom? Então esse foi o nosso segundo gráfico estilizado. E na sequência a gente vai fazer o nosso terceiro gráfico estilizado, que na verdade a gente vai usar como se fosse um infográfico, ok? Então, na sequência, a gente vai para o nosso gráfico aí. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente acabou de fazer um gráfico aqui, que é o gráfico de linha, onde a gente colocou ícones nos nossos marcadores aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essas mesmas informações para fazer um tipo de gráfico, mais um gráfico customizado, personalizado, né? Só que eu não vou trabalhar com valores monetários aqui, com faturamento, eu vou trabalhar com quantidade de registros. Tá? Então, o que eu vou fazer? A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou ajustar essa informação aqui, eu vou deixar aqui como... Vou deixar um nome aqui, porque esses nomes ajudam a gente na hora da montagem do gráfico e trabalhar com as informações. Valores, né? Valor da fatura, e aqui eu vou colocar aqui tipo de filme, vai. Vou colocar, ou a gente pode colocar assunto. Vou colocar assunto, ok? Então, beleza. Qual a diferença? A diferença é como a gente vai trabalhar novamente com um gráfico customizado, a gente vai fazer o nosso famoso puxadinho aqui, ok? Então, para isso, o puxadinho é simples, né? É igual a essa informação, teclo em Enter, venho aqui, arrasto minha informação para o lado e arrasto minha informação para baixo. Na verdade, eu só estou espelhando essa informação para o lado, porque para fazer a customização que eu quero fazer, eu não consigo fazer baseado na tabela dinâmica, porque aí ele vai se referir à tabela dinâmica e ele não deixa eu fazer as minhas customizações. Okay? Então, essa é a ideia inicial. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma coluna aqui. Nessa coluna, eu vou colocar uma variável a mais, que identifique aqui qual que é o maior valor aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, máximo. E vou dar uma abreviada aqui de máximo. E a primeira função que eu vou colocar aqui vai ser exatamente essa função que se chama máximo. Vou digitar minha função, vou abrir o meu parênteses e vou fazer referência ao meu intervalo aqui, ok? E vou fechar a minha informação. É só isso que ele me pede na minha função máxima. A diferença é que eu vou ter que vir aqui, marcar a minha região, teclar F4 para a gente poder fixar essa informação aqui. E vou dar 2 cliques para arrastar ele aqui para baixo. A única diferença, eu só vou ajustar aqui o seguinte. Na minha função, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar uma função lógica, porque eu só quero o maior valor nessa coluna. O máximo aqui, eu não quero. Se não for o valor máximo, eu não quero. Então, como que eu trato isso? Eu vou colocar o seguinte. Se isso aqui, que é o meu valor máximo, ele for igual a essa informação, eu quero que ele me traga essa informação. Se não for, eu quero que ele coloque a função não disp. Ok? E vou fechar a minha função não disp, o parênteses, e vou fechar o parênteses da minha função clógica e vou teclar em Enter. E agora eu vou pegar essa mesma informação e vou arrastar ela para baixo. E agora vocês percebem que ele só deixou aqui definido o espaço aqui onde a célula aqui, ele só identificou onde o valor é o máximo, os outros ele colocou não disp, exatamente como eu coloquei na forma. E agora sim, agora a gente vai marcar o nosso intervalo aqui. Vou vir aqui em inserir um gráfico e eu vou colocar um gráfico de barra aqui, normal. Você vê que aqui, ó, ele tá com a minha informação aqui, mas ele tá com a minha informação em branco. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar essa informação para o verde, ok? E vou aproveitar e vou tirar a minha borda aqui, vai. A borda aqui eu vou deixar sem linha. A minha borda. Perfeito? Então, eu tenho exatamente 2 colunas.
Só que eu tenho uma coluna aqui oculta, onde não tem a informação, não DISP, e eu tenho onde ela negritou aqui, que é exatamente o posicionamento da onde ela está aqui com o valor máximo. Como que a gente vai ajustar isso? A gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha informação, na minha série, eu vou colocar aqui, ó, vou vir aqui na minha série máximo, ok? Vim na minha série, e eu vou fazer um ajuste aqui, ó. Eu vou colocar uma sobreposição aqui, ó. Eu vou colocar uma sobreposição de 100%, uma largura de espaçamento, eu vou deixar 200 aqui, para a gente ver como que ele vai ficar, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer um teste aqui. Ó, ele está pintando aqui nenhum, que é o maior número aqui na minha relação, ok? Se eu mudar essas informações aqui, eu vou, na verdade, sim, isso aqui tem a tabela dinâmica, o nosso puxadinho foi montado em cima da tabela dinâmica, mas eu vou só alterar na mão essa informação aqui, depois eu volto, só para a gente testar. Então aqui, ó, eu vou colocar 500, e agora você percebe que 500, que é a linha do filme, agora ele pintou essa informação. Então eu vou voltar aqui com essa informação, vou fazer aquela mesma limpeza básica que a gente faz aqui. Vou tirar meu eixo Y, posso até deixar minha legenda aqui, vamos vir aqui, design do gráfico, tá tudo legal, em formatar eu vou vir aqui, eu vou deixar sem preenchimento, vou deixar sem contorno aqui da minha marcação aqui, a princípio tá legal, e agora só para finalizar eu vou colocar o rótulo, tá bom? No rótulo eu vou pintar, vou vir aqui, vou deixar ele negrito e vou aumentar um pouco aqui a minha fonte. O que acontece? Quando eu inseri o rótulo, da mesma maneira, como aqui tem duas colunas, ele colocou, mesmo para esse, ele colocou dois rótulos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, ok? E eu vou escolher aqui o meu eixo valor máximo, rótulos, e vou deletar, tá bom? E eu vou deixar só uma marcação aqui. Então, toda vez que isso aqui alterar, isso aqui vai alterar. E aí, é importante, neste caso, lembrar que quando a gente fizer isso, porque a gente está querendo priorizar a ordem das informações do eixo X. Então, isso aqui ele vai pintar conforme o número aqui diferencial, mas essa ordem ela vai se manter. Por isso que, neste caso, digamos aí que essa customização que a gente fez, ela funciona bem, tá bom? Então, essa foi a segunda customização que a gente fez para o nosso gráfico. E agora a gente vai fazer o seguinte, agora eu vou explicar para vocês, deixa eu olhar aqui o meu script aqui, a última opção que a gente vai fazer aqui, e a última opção vai ser o quê? A gente vai colocar, na verdade, figuras, né? Eu acho que ícones um pouco maiores, mas a gente pode chamar de infográfico também, pode ser, tá? Que é o quê? Exatamente o sexo feminino e o sexo feminino e o sexo masculino. Como que a gente faz? Mesma maneira, vem aqui, copio as minhas informações da minha tabela dinâmica, colo aqui do lado e a gente vai inserir duas figuras, e em cada figura a gente vai dar o peso dessa figura. Qual é o percentual de consumo, por exemplo. Então aqui, deixa eu ver com qual informação que a gente trabalhou aqui. A gente trabalhou com gênero e com produto mesmo. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui, qual é o ajuste que eu vou fazer? Onde está aqui produto avulso, deixa eu ver se eu tenho o campo só produto. Eu tenho. Então, eu vou tirar essa informação, vou deixar o campo produto aqui. Na verdade, minto. Eu vou tirar essa informação, e aqui, ó, eu vou trabalhar com o gênero, ok? Isso, o gênero. É isso que eu quero que identifique aqui. E no caso do produto, eu vou quantificar. Então, eu vou colocar o meu produto para cá. Okay? E ele tem dois valores. Só que neste caso, eu não quero trabalhar com quantidade. Eu quero trabalhar com o percentual de cada um aqui. Então, e aí é que a gente vai fazer o seguinte, no caso da configuração aqui.
eu quero essas configurações, só que eu não quero essa configuração no formato percentual. Eu quero que ela me distribua qual que é o percentual do total em relação a isso, que é um pouco diferente. Não é ver essa configuração formatada percentualmente, não. É saber qual que é a proporção de cada uma delas em relação ao total. E aí, para isso, como que a gente faz? A gente vem aqui em configuração do campo valor, e ao invés de eu usar aqui o meu, né, a minha parte normal aqui de configuração, eu vou utilizar a aba mostrar valores como, e aqui eu vou escolher a opção porcentagem do total geral e vou clicar em OK. E aí aqui vocês podem perceber que aí sim ele já definiu a parte feminina, a parte masculina aqui. E como que a gente vai fazer para definir quais são os percentuais? Ou melhor, para definir qual é a figura. A gente vai fazer o seguinte: toda vez que eu escolher a informação, ele vai ficar nessa ordem. Ou ele vai estar 0, ou ele não vai ter, né, ou ele vai ter os dois percentuais, ou ele vai ter um percentual para feminino ou um percentual para masculino. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui nos acessórios aqui, vou pegar aqui as duas figuras que eu tinha escolhido, espero que elas estejam aqui. Eu não copiei elas para cá. Mas a gente pode baixar ela agora, não tem problema. Ok, vou cancelar, vou marcar uma célula aqui, vou vir aqui de novo, ícones, vou digitar o nome de novo, como eu coloquei lá, pessoas. Vou escolher exatamente as mesmas, tá vendo? Uma figura, duas figuras e vou clicar em inserir. Beleza. Então assim, primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte: eu tenho o sexo masculino e o sexo feminino, vou pegar essas duas informações, vou copiar ela aqui para minhas visões, porque vocês perceberam que eu estou criando aqui as minhas dinâmicas, e embaixo da minha dinâmica eu estou criando meus gráficos, aqui no caso, meu infográfico. Vou colar as duas aqui, depois quando a gente jogar para o gráfico, a gente muda o tamanho delas aqui, ok? E como que vai funcionar? Vai ser o seguinte: eu tenho aqui o feminino e aí o masculino. Eu vou inserir, primeira coisa, eu vou inserir uma caixa de texto, primeira coisa. Vou vir aqui em formas e vou inserir uma caixa normal aqui, ok? Primeira coisa. E eu vou replicar essa caixa porque eu quero uma do mesmo tamanho, então eu vou replicar essa caixa aqui para o meu lado. Percebe que ela tem borda, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou tirar essa borda dela. Então eu vim aqui, ó, sem contorno. Vocês viram que eu marquei as duas caixas e ao mesmo tempo eu fiz essa alteração. E agora a gente vai colocar esses percentuais aqui dentro da caixa. Como que a gente vai fazer isso? Eu clico aqui na minha barra de fórmula, não na minha caixa. Minha barra de fórmula, vou colocar igual. E aqui, como é o masculino, eu vou clicar aqui e teclo Enter. A minha informação já apareceu aqui. Vou centralizar aqui, vertical e horizontalmente. Vou aumentar aqui a minha fonte um pouco. Por enquanto eu acho que tá bom. Eu vou repetir o mesmo procedimento aqui. Venho aqui na minha barra, não na minha caixa. Minha barra, clico em OK, faço referência ao percentual feminino e teclo em Enter. E aí, para ganhar tempo, eu clico aqui, clico no meu formato e só clico na minha caixa do lado. E aí, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou mostrar para vocês algumas coisas para a gente poder trabalhar com as figuras de maneira mais rápida. Primeira coisa, marcou as duas figuras, a gente vai vir aqui em formato da forma, alinhamento, a gente vai vir aqui, ó, em alinhamento na parte superior. Por quê? Porque eu estou alinhando na figura mais alta aqui, ok? E aqui eu vou clicar agora o seguinte: agora eu vou pegar essa figura junto com essa figura e eu vou fazer outro tipo de alinhamento. Então eu vou vir aqui, ó, alinhamento, esse alinhamento centralizar. Por quê? Porque eu quero deixar as duas figuras centralizadas. Pode ver, ó, a marcação dela tá aqui. E aqui é exatamente a mesma coisa. Eu vou vir aqui, alinhamento, centralizar. Percebeu que ela já centralizou aqui. E aí o que eu vou fazer? Percebe que eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar nessa figura, vou clicar no meu valor aqui. Você pode ver que ele se sobrepõe uma figura a outra aqui, ó, tá vendo? Ele meio que sobrepõe. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar na figura de baixo, ou melhor, eu vou clicar na minha figura de baixo aqui, ó.
Vou descer ele um pouco para ele sair dessa informação aqui, ó, tá vendo que ele não está colado aqui, ok? E a gente vai, só para a gente poder medir a distância que está de um para o outro aqui, porque aí baseado nesse eu alinho esse aqui também. Então, primeira coisa, eu venho aqui, novamente, venho aqui em formato do gráfico, eu venho aqui alinhar na parte superior, ok? Então, já alinhei esse aqui. Venho nesse aqui, olho, vejo essa distância, vejo se essa distância está legal, venho aqui no meu segundo aqui, venho aqui e vou alinhar na minha parte superior também. Dessa maneira, eu consigo deixar todos eles centralizados. E aí, o que eu vou fazer na sequência? Eu vou vir aqui, novamente, vou marcar uma figura dessa, venho aqui em localizar e selecionar e vou vir aqui em selecionar objetos. E vou marcar esses meus dois objetos aqui. Vou vir aqui em formato da forma e vou agrupar. Agora isso aqui se tornou uma única figura, ok? E vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ok? Ou eu marco da maneira que eu marquei aqui, ou eu venho aqui e arrasto, clico, arrasto e marco as outras duas figuras. Venho formatar da forma e agrupo aqui. Então, agora eu tenho duas figuras, ok? Quando eu tirei ela do alinhamento aqui, mas depois a gente alinha ela de novo. Então, eu tenho as duas figuras. Então, isso aqui também vai ser parte da informação que eu vou montar lá no meu dashboard, ok? Então, até aqui a gente viu toda a parte de criação das tabelas dinâmicas, a gente viu toda a parte de criação dos nossos gráficos aqui, ok? Então a gente viu em algumas aulas, viu nas aulas passadas, e na próxima aula agora o que a gente vai fazer? A gente vai montar, a gente vai juntar todas essas peças aqui no nosso dashboard, tá bom? Então até o nosso próximo vídeo. Um abraço.